Fala galera do Capa Digital, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, um beijo grande, grande beijo, esperando que você aí esteja bem de saúde e também tendo uma feliz Páscoa. O motivo da gente estar se encontrando hoje, um pouquinho antes da aula, é porque eu gostaria de fazer uma espécie de um prefácio para o assunto que nós trataremos no nosso próximo encontro amanhã, segunda-feira, dia 13, tá bom? Segundo a nossa programação, amanhã a gente vai tratar da aula de número 5, que ainda é uma aula a qual a gente conversa sobre o processo de interiorização da colônia brasileira. E talvez o grande carro-chefe dessa interiorização tenha sido a descoberta do ouro, finalmente, lá em Minas Gerais, em 1694. Só que, além do ouro, a gente vai ter outras economias que também acabaram auxiliando para esse espalhamento colonial que Portugal vai acabar desenvolvendo no interior do Brasil. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essas outras economias, meio que já para criar aqui um caminho, meio que para já criar aqui justamente um panorama geral do que está acontecendo, tá? Então, só para te recordar, essa é a aula de número 5 da sua apostila de número 2. E juntamente com o link dessa videoaula, você também está recebendo uma apresentação em Datashow. Você já conhece o esquema, mais ou menos para servir como uma lousa nossa nos nossos encontros, nos nossos bate-papos. Legal? Então vamos lá então. Turma, lembra que o Brasil, até mais ou menos 1580, o Brasil ele era basicamente litorâneo. E um dos motivos desses grandes focos coloniais estarem no litoral do Brasil era ainda o chamado Tratado de Tordesilhas. No entanto, a partir de 1580 em diante, como a gente já conversou, muita coisa veio a acontecer não só no cenário brasileiro, mas sobretudo no cenário europeu, que foi aquele momento o qual nós chamamos como sendo a União Ibérica, aquela união entre Portugal e Espanha, o que acabou gerando de imediato no território brasileiro a suspensão do Tratado de Tordesilhas. Então, a partir de 1580, uma série de grupos de colonos que ficavam mais no litoral do Brasil e que não se sentiam muito à vontade de adentrarem o interior brasileiro por causa do Tratado de Tordesilhas, muitos colonos, então, eles começam a se sentir mais encorajados, mais à vontade, para cada vez mais rumarem para dentro do Brasil. E lembra que desse processo de interiorização, de conhecimento, de espalhamento colonial, talvez o grande personagem dessa história toda nossa tenha sido aquele movimento particular de colonos da cidade de São Paulo que começam a se embrenhar para o interior do Brasil, à procura de algum tipo de riqueza, de algum tipo de fonte lucrativa, que foram lá os bandeirantes. Mas, quando a gente pega a história colonial do Brasil, não só o bandeirantismo foi aí o responsável por essa interiorização. Ainda mais a partir de 1640, quando Portugal conseguiu se separar da Espanha, então aquela União Ibérica ela teve lá o seu fim, e além disso, lembra que na hora que Portugal acaba se separando da Espanha, Portugal acabou entrando em choque com os holandeses, que durante a União Ibérica vieram aqui para o Brasil, se apoderaram ali do Nordeste por mais de 20 anos. Então, a coroa portuguesa dos Bragança, essa coroa ela teve que expulsar os holandeses da região nordestina. Então, a União Ibérica ela trouxe também ao seu término um problema econômico para Portugal. Porque na hora que os portugueses eles expulsaram os holandeses, a economia açucareira no período colonial, essa economia ela teve lá o seu declínio, ela teve lá a sua queda. Então, a partir de 1640, Portugal começou a jogar uma atenção especial a esses movimentos de colonos que tinham se embrenhado para o interior do Brasil, para ver se esses colonos eles tinham encontrado algum tipo de riqueza, alguma coisa que pudesse gerar algum lucro para os cofres de Portugal. Então vamos lá. O primeiro movimento, a gente já sabe qual é. Os bandeirantes, né? Aquelas bandeiras lá de apresamento, as monções, o sertanismo de contrato e as bandeiras de prospecção. Essas últimas, as responsáveis por encontrar ouro em Minas Gerais, ali por volta de 1694. Mas, paralelamente a tudo isso que está acontecendo, a gente vai ter também mais alguns outros focos econômicos, que eu acho que são interessantes
de você saber. Então vamos lá. A partir de 1640, a coroa dos Bragança, ela começa a promover incentivos de movimentos de interiorização. Então, vamos fazer aqui um paralelo. As bandeiras saíam da cidade de São Paulo e se embrenhavam no interior brasileiro. E as bandeiras eram movimentos próprios dos colonos. A partir de 1640, a coroa portuguesa, ela começa a financiar alguns desses movimentos. Quando a coroa portuguesa financiava esses movimentos, o nome que se dá a isso são entradas. Então a gente começa a ter uma série de entradas, que daí já são os chamados movimentos oficiais, a expansão oficial. Essas entradas, elas acabaram indo bastante para o norte, inicialmente, depois para o nordeste e para o sul. No norte, essas entradas, elas começam a promover a extração de produtos típicos da região nortista, que são as denominadas drogas do sertão. Eu sei que esse nome ele é estranho, né? Drogas do sertão, mesmo porque não eram drogas nem era do sertão. Mas naquela época, tudo que não era litoral no Brasil era considerado sertão. Então o interior do Brasil era tido como um grande sertão. Então as chamadas drogas do sertão. O que eram essas drogas? Era ali baunilha, caju, castanha, guaraná, produtos típicos da região norte que pouco a pouco acabam ganhando o paladar lá do território europeu. Dava dinheiro para Portugal essas drogas do sertão? Até que dava, mas nada comparado a vultuosos lucros que o açúcar deu e que o ouro provavelmente daria mais à frente, tá? Uma outra coisa que também Portugal começa a produzir no norte, daí não é uma extração, aí é uma exploração mesmo, Portugal começa a plantar isso no norte, seria o algodão. Ainda mais no século XVIII, nos 1700, quando a Revolução Industrial Inglesa começa a bater as portas do mundo, e essa Revolução Industrial, ela teria como primeira grande indústria a indústria têxtil. Então, a Inglaterra ela precisava bastante de algodão, da matéria-prima. Então, Portugal começa ali a fazer uma produção de algodão no norte para abastecer a indústria inglesa. Ponto importante. No norte, basicamente, a mão de obra utilizada seria a mão de obra indígena escrava. Sobretudo a ideia da guerra justa. Então o que é a guerra justa? É quando você aprisionava guerreiros que por algum motivo entravam em choque com você e a partir daí esses prisioneiros, né, eles eram escravizados. Então no norte você tinha muitas missões jesuíticas, que eram aqueles aldeamentos religiosos que a gente já conversou. Alguns aldeamentos eles eram atacados, os índios resistiam, os portugueses aprisionavam esses índios resistentes e transformavam em escravidão, mais um ponto de vergonha na nossa história brasileira. Além disso, além da extração das drogas do sertão e do algodão que era feito lá no norte, a gente vai ter talvez uma das principais economias que acabaram levando a essa interiorização, que é a pecuária. Tá? A pecuária no Brasil, durante o período colonial, a pecuária ela não era algo que era vendido lá para fora, ela não era uma pecuária de exportação, mas na verdade ela era uma economia complementar. Primeiramente, né, a pecuária ela era desenvolvida para servir aos grandes engenhos de açúcar no Nordeste e na hora em que apareceu o ouro em Minas Gerais, toda uma pecuária ela acaba sendo também ali elaborada para abastecer a região das Minas. Tá? Então, a pecuária ela tem um papel bastante importante. Por quê? Porque vamos pegar inicialmente o ciclo do açúcar. Durante o ciclo do açúcar, lembra que as grandes plantações açucareiras elas ficavam no litoral. Então, a pecuária ela tinha que ser desenvolvida para o interior do Brasil. O primeiro grande foco que essa pecuária vai acabar levando a uma interiorização é no Nordeste. Então, grande parte do interior nordestino, isso aí foi aí elaborado pela figura do vaqueiro, aquele nordestino, normalmente um colono pobre, que acaba ali promovendo uma criação de animais para abastecer os senhores de engenho. Então aí é uma figura bastante importante até mesmo da cultura brasileira, o vaqueiro nordestino. E além disso, a pecuária ela também seria bastante importante no espalhamento, na expansão e, sobretudo, na consolidação de uma colônia portuguesa no Brasil, na região mais ao sul do nosso território. O sul do Brasil, provavelmente, nesse processo colonial,
foi a região de maior conflito para justamente se concretizar, para se consolidar uma presença portuguesa. Porque o sul era uma região muito estratégica, né? Ali era disputado pela Espanha, o sul ele era próximo à entrada da Bacia Platina, ali, Uruguai, Argentina, que era a ponta, ou melhor dizendo, era a porta de entrada e de saída para toda uma extração aurífera no interior da América do Sul. Tanto que a região sul, toda essa região sul brasileira, ela seria disputada até mesmo durante o século XIX, na famosa Guerra do Paraguai. O sul do Brasil, ele também teria como grande ali, né, participante, os pecuaristas, a criação de gado. Então vou te contar essa história rapidinho, só para a gente fechar então esse videozinho. Lembra que os bandeirantes, os de apresamento, eles começaram a atacar várias missões jesuíticas lá no sul do Brasil. Eles atacavam as missões, destruíam essas missões, escravizavam esses indígenas e traziam esses índios para serem utilizados como mão de obra escrava no Sudeste. Com isso, aquelas missões destruídas, os animais que viviam nessas missões, eles começaram a procriar de uma maneira ilimitada, sem nenhum tipo de controle. Então você tinha ali, né, a criação, você vai ter ali a procriação de gado de corte, de cavalos e sobretudo de mulas, os chamados muares, que naquela época, no século XVIII, era o grande sistema de transporte, era a mula, não era o cavalo. Mas a mula era mais importante porque a mula é mais resistente, ela consegue levar mais peso nas suas costas, então toda uma produção, até mesmo pessoas, eles iam ali com essas mulas. Em algum determinado momento dessa história, já com as missões destruídas, paulistas começaram a retornar para a região sul. E ao retornarem para a região sul, começaram a ver essas vastas quantidades de cabeça de gado. Pegavam essa cabeça de gado e traziam para o Sudeste. Isso aí mais ou menos ali por volta dos 1700. Então, a partir dali, a gente começa a ter colonos que não só pegavam esses animais e traziam para o Sudeste, mas muitos colonos que iam para o sul, se fixavam na região, sobretudo do Rio Grande do Sul, e começavam ali, né, a viver nos pampas gaúchos, começavam ali a promover aí, de fato, uma criação desses animais. Além disso, a gente vai ter a criação, o aparecimento de um outro personagem importante, que é o chamado tropeiro. Então você tem o vaqueiro, lá no Nordeste, e você tem o tropeiro, que eram ali comerciantes que iam até o sul, pegavam tropas de animais, né, as tropas dos animais, os tropeiros, e traziam essas tropas justamente para a região do Sudeste. E como essas tropas, elas demoravam muito tempo de você sair do sul e ir até o Sudeste, então várias cidades de apoio foram criadas na região do Rio Grande do Sul, na região onde hoje é Santa Catarina e também no Paraná. Sobretudo às beiras de uma estrada chamada Estrada de Viamão, que ligava a cidade gaúcha de Viamão à cidade paulista de Sorocaba. Então, com esse surgimento de cidades, de vilas, por exemplo, uma delas, a vila de Curitiba, que veio a aparecer nesse momento, né, hoje capital ali do Paraná, essas vilas de apoio, isso aí acabava promovendo uma colonização de língua portuguesa, um espalhamento. Então percebe, a gente vai ter outras economias que acabaram levando a essa interiorização. A mais importante, no entanto, é a economia aurífera em Minas Gerais, que é tão importante que até mesmo tratados territoriais, para saber o que era de Portugal e o que era da Espanha, vai acabar resultando desse ciclo do ouro. Mas esse ciclo do ouro a gente conversa na nossa aulinha clássica de segunda-feira à noite. Por enquanto é isso. Veja essa aula, pare na hora que você quiser para fazer qualquer tipo de anotação, analise o datashow que eu estou mandando para você e a gente se encontra no dia 13. Temos um encontro marcado. Beijo para todos, uma deliciosa Páscoa para vocês.